Fala nerds, pra quem não me conhece, eu sou o Caio e no vídeo de hoje eu trouxe a tão pedida árvore genealógica do Tony Stark, o nosso querido Homem de Ferro. Você provavelmente conhece o Tony Stark dos filmes, mas e se eu te falar, cara, que nos quadrinhos o Tony Stark tem uma família bem grande, incluindo irmãos e vários filhos. E é exatamente isso que veremos aqui nesse vídeo de hoje, toda a sua linhagem e os mistérios por trás dela. Assim como eu fiz com a árvore genealógica do Hulk, né, que eu mostro todos os seus filhos e descendentes, na árvore genealógica do Flash, do Thor, do Magneto, do Thanos, do Wolverine, etc. Tem uma playlist inteira, cara, cheia de vídeos aqui pra você de árvore genealógica. Deixa o like aqui embaixo então se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal pra receber os próximos e bora lá! Tudo começa com Howard Stark, o pai do Tony. Ele era um engenheiro brilhante, chegou até mesmo a trabalhar em diversos projetos grandiosos nos quadrinhos. Inclusive, ele fundou as indústrias Starks e também ajudou a fundar a S.H.I.E.L.D. O pai do Howard, cara, era o Howard Stark Sr., né, o Sr. Howard, o avô do Tony. O Howard Stark conheceu a bela Maria Stark e então se casou com ela, assim tendo dois filhos. Anthony Stark, que conhecemos hoje como Tony, né, o Homem de Ferro, e o Arnold Stark, o irmão do Tony Stark, né. Recentemente nos quadrinhos teve uma confusão, cara, e nos foi revelado que na verdade o Tony Stark é filho adotivo do Howard e da Maria, então o Arnold seria o seu irmão adotivo no caso, né. Os seus pais biológicos nos quadrinhos, na verdade, são Jude e Amanda Armstrong. Jude era um agente da S.H.I.E.L.D. que também trabalhava para Hydra. Mas beleza, voltando então aqui agora para o seu irmão adotivo, o Arnold Stark. Ele também é um gênio, cara. Na verdade, ele foi criado para ser mais inteligente que o próprio Tony Stark. Foi usado nele uma engenharia genética alienígena enquanto ele ainda era um bebê. Ele foi modificado para ser um gênio do mais alto nível, cara. Nos quadrinhos, ele chegou a afirmar ser ainda mais poderoso que o próprio Tony Stark. Ele também tinha umas habilidades a mais, né, como o fator de cura e também não precisava mais dormir. Indo agora para os filhos do Tony, no cinema, o Homem de Ferro teve uma filha lá em Vingadores Ultimato, né, todo mundo conheceu a pequena Morgan Stark, junto com a Pepper Potts, que é a Resgate, né, quando ela veste sua armadura. E cara, tudo indica que essa jovem, né, a Morgan Stark, vai ter um futuro brilhante dentro do UCM. E seria muito da hora ver ela assumindo aí o manto do pai e virando a Mulher de Ferro ou algo do tipo, né. Mas nerds, nos quadrinhos, Morgan Stark, na verdade, é o primo do Tony Stark e não a filha dele, né. No cinema que foi adaptado desse jeito. Mas beleza. Em outro universo alternativo, o Stark também teve uma outra filha, a Antoniette Stark, no universo 2301. Ela era uma ex-agente da S.H.I.E.L.D. que virou a Dama de Ferro no lugar do seu irmão. Ela apareceu bem pouco, então não temos muitas informações. Mas ela tinha todas as habilidades e tecnologias do Tony Stark que conhecemos. E uma outra coisa interessante também, cara, é que nos quadrinhos existe também aí uma outra Dama de Ferro, a Karen, também chamada de Iron Maiden. Pra quem não conhece, ela era uma cientista sinistra que trabalhou num projeto aí do Reed Richards para fornecer energia ao mundo inteiro, né, usando o vibrânio. Porém, um dia, Karen foi acidentalmente jogada em um tanque de vibrânio. Ela então acabou se fundindo com esse metal e virou a mestre do vibrânio, digamos assim. Ela tem controle total sobre o vibrânio, cara. Pode criar diversas armas a partir do seu corpo, né, disparar rajadas de energias e ainda consegue voar. Eu sei que algumas pessoas acham que ela tem alguma ligação sanguínea com o Tony Stark, porém não, cara. Nos quadrinhos ela não tem nenhuma ligação assim com o Tony. Mas ela lembra sim bastante o Homem de Ferro com a sua armadura e também leva esse nome aí de Dama de Ferro. Por isso que eu acho que muitas pessoas confundem, né, que ela faça parte da família dele ou algo do tipo. Mas beleza, voltando então para os descendentes do Tony Stark. Lá no futuro, cara, no ano 2099, temos o Andrew Stark, um jovem brilhante que é sim da família, da linhagem dos Starks. É dito que ele é o neto do próprio Tony Stark. Ele apareceu na série animada Homem de Ferro Aventuras Blindadas. Ele conseguia viajar no tempo, tem um traje do Homem de Ferro, né, bem evoluído, que dá várias habilidades pra ele e que ele também consegue controlar com a mente. Ele apareceu bem pouco, então não se tem assim muitas informações sobre ele. Porém, esse Andros Stark foi baseado no Andros Stark dos quadrinhos, que pertence à Terra 8912.
e ele também era um descendente da própria família Stark. Resumindo brevemente assim a sua história, né, desses dois Andros Starks, é que em algum momento no futuro a tecnologia do Homem de Ferro será proibida, mas isso não impediu Andros de ressuscitá-la e usá-la para se tornar um novo Homem de Ferro, né, lá no futuro. E bem, aproveitando que a gente está falando assim, bem do futuro, o Stark também teve uma outra descendente, a Rhodey Stark, e ela viajou de volta no tempo para a Terra 616, que é a Terra principal assim da Marvel, né, para informar os Vingadores sobre uma colisão iminente entre a Terra e um planeta rebelde que foi tirado da sua órbita. Ela apareceu ali nos quadrinhos para os Vingadores, deu esse aviso, cara, e depois sumiu de novo. Foi bem breve essa aparição dela, mas, cara, ela já contava aí com uma tecnologia de uma armadura semelhante à do Stark, porém um pouco mais evoluída. Afinal, ela vem de um futuro bem distante e também é bem mais inteligente que o próprio Tony Stark. Afinal, cara, no futuro se descobriram outras coisas, então é aceitável que alguém que venha do futuro seja mais inteligente que alguém do presente. Bem, continuando então com a linhagem do Tony Stark, só que dessa vez no cinema, né, voltando pro cinema, ele também ajudou a criar o Ultron. Porém, nos quadrinhos, não foi ele, e sim o Hank Pym, o primeiro Homem-Formiga. Só que nos quadrinhos, apesar do Tony Stark não ter criado o Ultron, ele criou o Mindframe. Na realidade alternativa da Terra 928, vários anos no futuro, depois de ver tantos dos seus amigos e camaradas, né, dos Vingadores morrerem em sua última missão, Tony Stark decidiu que não poderia mais continuar como Homem de Ferro, então decidiu se aposentar. Porém, Stark também percebeu que os Vingadores eram muito importantes, e para garantir que sempre haveria um Homem de Ferro, né, para ficar ao lado dos Vingadores, ele planejou um sistema especial de segurança. Ele criou um programa de computador especial, cara, baseado em seus cefalogramas. Resumindo aqui, é o seguinte, o robô que ele criou, né, é um robô que é praticamente um clone do próprio Tony Stark. E esse robô pensa por si só, ele meio que tem a mente ali do Tony Stark também. Então o Mindframe, digamos que é uma criação, um filho do próprio Tony Stark, já que ele também está vivo. Existe também, cara, uma personagem nos quadrinhos chamada de Coração de Ferro, e ela acabou construindo uma armadura baseada na armadura do Tony, né? E até chega a ajudar o Tony Stark em algumas missões. E meio que o Stark ajuda ela a virar uma heroína também e assumir o seu manto. Porém, por mais que o Tony Stark tenha aceito ela como a sua discípula e também parceira, ela não pertence à sua linhagem. Porém, ela ainda é uma personagem muito da hora e também bem poderosa, já que ela é muito inteligente e possui uma armadura semelhante à do próprio Homem de Ferro. Só que na questão da árvore genealógica, cara, muitas pessoas acham que ela tem alguma ligação com o Tony Stark, mas não. Ah, vale lembrar também, cara, que nos quadrinhos existe a Patriota de Ferro, que no caso aqui é a Tony Hu, uma doutora que aos 20 anos já tinha mais de 3 doutorados, então você vê que a bicha é muito inteligente. Ela se assemelha demais ao Homem de Ferro, porém ela é igual a Coração de Ferro que eu acabei de citar, cara. Ela queria superar o Tony Stark em inteligência e então criou uma armadura tão poderosa quanto as dele. E aí ela consegue, cara, e se torna a Patriota de Ferro. Porém, para aqueles que querem saber, ela também não tem ligação com a linhagem do Tony Stark, apesar do Tony ter conhecido os pais dela e tentado ajudar eles também. Bom, nerds, essa então é a árvore genealógica do Tony Stark, cara. Se você curtiu, deixa o like aqui embaixo e comenta também quais outras árvores genealógicas você quer ver aqui no canal. Fala, valeu, tamo junto e fui!